Fala galera, bem-vindos a mais uma aula do Houdini Node a Node. Eu sou Thiago Laranjeira e hoje nós vamos falar sobre os nodes de Resample e Sort, beleza? Então vamos começar. Para quem não viu aqui, eu estou com a minha interface mudada, mas na aula passada, na aula de Bevel Extrude, a gente falou sobre como configurar a interface para ter um trabalho um pouco mais limpo e com mais espaço para a Network View aqui, né, para os nodes. Já que eles são orientados na vertical, e eu fiz esses menus aqui mais compridinhos aqui para a gente poder trabalhar com mais conforto, beleza? Então vamos começar a nossa aula. Vou pular aqui para dentro do Houdini e colocar um node de line, beleza? Então eu vou colocar aqui uma line. Aqui, como eu estava testando aqui uma coisa antes da aula, eu deixei aqui a grid ativa, tá? Que a gente vai usar uma grid já já, mas deixa eu botar aqui uma geometria e dentro dela, agora sim, eu vou botar uma linha, só para não ficar ali escrito grid. Agora aqui está escrito gel. Se você quiser voltar aí 2, 3 segundos, você vai ver que aqui estava grid, tá? Então vamos lá, eu estou aqui com minha linha, tá? Essa minha linha, ela vai ter só 2 pontos, porque é o que está configurado aqui. Tanto é que se eu habilitar aqui a visualização de pontos e a contagem de número de pontos, você vê que a gente tem um ponto 0 e o ponto 1, beleza? Eu poderia aqui aumentar o número de pontos direto na minha grid, tá? Para até 50 pontos ou um valor maior se eu quiser, 100 pontos, por exemplo. E aí ele vai criar aqui uma linha com vários pontos. Eu vou deixar aqui só com 2 pontos para provar meu ponto a respeito do node de Resample, beleza? Então vou colocar aqui o node de Resample e ele vai resamplear a distância desses 2 pontos com mais pontos, beleza? Então vou ativar ele aqui e você vê que por padrão ele já vem aqui dividindo cada segmento de linha nesse tamanho aqui, nesse comprimento de 0.1, beleza? Só que eu não quero que seja 0.1, eu não quero na verdade que seja através da distância, porque eu poderia aqui botar 0.25 e como a linha tem uma unidade de altura, ele terminaria com 4 pontos, tá vendo? Ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4, aqui ó. Na verdade, ponto 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Seriam 5 pontos aqui, porque entre esses 5 pontos eu tenho no comprimento 0,25 para cada segmento de linha. Aqui parece que está com segmentos maiores, mas é por causa da angulação da câmera, beleza? Vamos lá. Então o que é que eu vou mostrar para vocês? Aqui de longe a gente vê que está mais proporcional, tá? Era só a angulação da câmera mesmo. O que é que eu vou mostrar para vocês? Que essa mesma função de Resample que eu estou usando aqui na linha, eu posso usar também no polígono, tá? Em qualquer polígono. Então, eu vou deletar aqui a linha, porque eu mostrei o conceito do que é o Resample para vocês. E vou utilizar aqui... Vou começar por um box, que vai ter só 4 lados. E aí você vai ver aqui, ó, ele já deu o Resample em todas as quinas do box. Tanto é que se eu desativar, se eu der um bypass aqui no Resample, você vai ver que ele só vai ter um ponto em cada quina, tá vendo? Mas com o Resample ativo, ele vai resamplear cada edge, cada pedaço de segmento aqui, com mais pontos, né? Nesse caso aqui, como a distância está 0.25, ele continua mantendo 5 pontos nessa edge todinha aqui, tá? Então vou voltar aqui para dentro do Resample, vou desativar o Maximum Segment Length, né? Que é o tamanho máximo, o comprimento máximo do segmento, e vou botar aqui para número máximo de segmentos. E aí eu posso botar um valor maior, beleza? Quanto maior o valor que eu botar, mais exato vai ser o cubo aqui, ele vai fechar. Você vê que com valores muito baixos, ele termina gerando esses problemas aqui na malha, tá? Mas isso aqui também é fácil de corrigir, tá? É fácil de corrigir. É só a gente habilitar, por exemplo, aqui a função de Resample by Polygon Edge, beleza? Aí ele vai considerar cada quina e fazer Resample dentro daquela quina ali, beleza? Então isso aqui a gente pode usar bastante para mudar a resolução de um objeto, tá? Vou apagar o box aqui para mostrar para vocês isso agora numa grid, que aí a gente vai poder usar logo após o sort, que é o segundo da aula, tá? Então, a grid aqui sem nada, você vai ver que ela tem aqui uma resolução e eu tenho aqui vários pontos, né? Mas se eu aqui utilizar o Resample, deixa eu, antes de ativar a flag dele aqui, se eu botar aqui esse segmento aqui para 2 como máximo, se eu ativar aqui o Resample, você vai ver que ele vai criar um ponto em cada uma dessas edges, ele divide em 2 partes, tá vendo? Ele dividiu em 2 segmentos. Então tem um segmento, 2 segmentos, um segmento, 2 segmentos e por aí vai. Tanto é que eu posso até selecionar ele aqui, ó,
como Edge, eu posso selecionar os segmentos individualmente, ó. Perceberam isso aqui? Bem legal, né? Então, para que eu vou usar essa função aqui? Eu vou usar o resample para poder transformar esses quadrados aqui em círculos, tá? Então deixa eu sair aqui da ferramenta de seleção, voltar para a câmera. Vou desabilitar aqui o Resample by Polygon Edge. E vou mudar, deixa eu ver. E vou mudar essa função aqui, gente. Eu acho que aqui o valor está muito grande. Deixa eu aumentar aqui para 10 pelo Maximum Segments. Você vê aqui que ele já começou a cortar em alguns pedaços, tá vendo? Eu vou mudar esse Treat Polygon as Straight Edges. Eu vou mudar isso para Treat as Subdivision Curves. E aí ele vai criar esses polígonos como se fossem curvas subdivididas, né? Então acho que aqui a resolução ainda ficou baixa. Deixa eu aumentar aqui para 25. E desabilitar aqui os pontos e os números para ficar mais limpinho. E aí a gente tem aqui uma grid um pouco diferenciada, né? Com elementos individuais como círculos, né? Não como quadrados, tá? Dá até para perceber que eles não são 100% redondos, né? Eles têm uma certa característica, sei lá, mais comprida de um lado do que no outro. Mas enfim, isso aí não interessa pra gente. O que interessa pra gente é o seguinte, ó, que se eu habilitar aqui a visualização de Display Primitive Numbers, a gente vai ver que a gente tem uma primitiva para cada círculo, né? Começando aqui do 0, né? 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, tá vendo? Até chegar aqui na primitiva 80. Eu acho que eu posso até aumentar aqui a resolução da minha grid para 25 por 25. E aí a gente vai ter muito mais primitivas, ó. Vai ter 575 primitivas. E aí o que é que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Lembra que a gente aprendeu na aula de Groups que a gente pode criar um Group by Range? Eu vou criar aqui um Group by Range. E nesse Group by Range eu vou ativar a função de selecionar um a cada 5 primitivas, beleza? Então ele vai selecionar a 0, a 1 não vai, a 2 não vai, a 3 não vai, a 4 não vai, a 5 ela seleciona. Depois seleciona a 10, a 15, a 20 e por aí vai, de 5 em 5, beleza? Aqui a gente viu que com essa seleção a gente criou um padrão, né? Um padrão meio listrado aqui, né? Mas o que é que eu vou fazer com esse padrão aqui? Eu vou variar a posição desses números, porque aqui esses números eles estão em ordem crescente, né? Então tá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no 575. Então eu vou adicionar aqui um node, que é o node sort, que é tipo uma randomização, tá? E quando eu adiciono ele aqui, entre o resample e o group, o que é que vai acontecer? Quando eu ativo ele, não vai acontecer nada primeiro. Aliás, eu não preciso nem ativar ele, tá? Vou deixar mantendo aqui ativando pelo grupo. E vou desligar aqui o número de primitiva só para a gente facilitar a visualização. Então, eu não preciso ativar ele, mas eu posso vir aqui onde tem o Primitive Sort e posso mudar de No Change para Random. E aí ele criou agora aqui, ó, essa randomização no padrão de seleção. Ele continua selecionando de 5 em 5, porque o último node que está ativo é o Group Range, beleza? O Group by Range. Porém, ele mudou a posição dos números. Então, vou ligar os números aqui de novo para a gente conferir. E a gente vai ver aqui, ó. Eu continuo selecionando os números de 5 em 5, tá vendo? Primitiva 40, primitiva 390, primitiva 155, 375, 120, 500, 505, tá vendo? Ele só selecionou as primitivas que acabam ou em 0 ou em 5, porque eu botei lá no Group by Range que eu quero esse padrão. E com isso, o que é que eu posso fazer? Eu posso usar um Poly Extrude, deixa eu usar aqui um Poly Extrude. Cadê ele? Aqui. Levando em consideração só esse grupo, então eu vou selecionar aqui o grupo 1, tá? Deixa eu renomear esse grupo aqui para ficar bonitinho. Extrude 5 by 5. Extrudar de 5 a 5. E aqui no Poly Extrude eu vou selecionar esse grupo, Extrude 5 by 5. Desculpa, gente. 5 by 5. E aumentar aqui a distância
0,75 é uma boa distância. Deixa eu diminuir aqui um pouco o tamanho da grid, que eu acho que 25 ficou com a resolução muito grande. Deixa eu ver se 15 talvez fique 15, acho que 15 tá ok. Talvez acho que até 10 mesmo, como estava antes, para não ficar tão grande. Deixa eu desabilitar os números das primitivas. Você vê que aqui agora com os números da primitiva, ele criou esse anel de primitivas, porque é o número, na verdade, da lateral aqui, ó, tá vendo? Que também são primitivas, tá? Então vou desabilitar. E aí o que é que acontece? Ó? Ele extrudou só aqueles números das primitivas principais, as que são de 5 em 5. Se a gente quiser conferir, deixa eu habilitar de novo. Ignora os círculos, tá? Mas a gente vê aqui, ó, ele extrudou aqui a primitiva 65, a primitiva 80, a 78, eu não sei porque ele selecionou a 78, nem aquela lá. Os números agora vieram quebrados, mas eu acho que é porque, deixa eu voltar aqui no sort, é porque, no resample, é porque os valores ficaram quebrados também, tá? Não ficou de base 10, base 100, né? Que fica com o valor exato dividido por 5. Mas vamos lá. Então, sort, group by range, aí ele selecionou aqui os números certos. Acho que agora ele corrigiu, ó. Foi porque eu tinha que reprocessar aqui a cadeia de nodes, tá? E o poly extrude. Ah, não, gente, tá certo. Ele apareceu aqui com esses outros números, porque como agora a gente tem mais primitivas, essas primitivas aqui agora terminam aparecendo com outros números, que contabiliza no número individual de cada primitiva no geral aqui da cena, e por isso que os números aqui de cima ficaram diferentes. Mas o que importa é que nessa etapa, que foram onde eles foram de fato selecionados, né, onde o grupo foi criado, é que a gente tem as primitivas com os valores redondinhos, tá? Mas enfim, aqui dentro do sort, eu posso usar aqui dentro da função random esse parâmetro de seed, né, que é como se fosse uma semente que vai variar esse padrão aqui para mim. Então eu posso variar o seed e ele vai mudando o número individual de cada uma das primitivas para uma nova ordem. E aí, como ele continua selecionando de 5 em 5, né, 1 a cada 5, então independente de onde essa primitiva ela vai passar a estar, os números vão se manter os mesmos, tá? Então ele sempre vai estar selecionando o 0, o 10, tá vendo? O 15, deixa eu achar o 15 aqui. 0, 10, cadê? 15, tá vendo? 20, cadê o 20? 20, 25 e por aí vai, beleza? Então, aqui eu vou ativar de novo o Poly Extrude, desativar aqui a minha contagem de primitivas e mostrar o sort funcionando agora pra gente aqui, de acordo com o slide aqui, ó. Eu vou mudando o seed e ele vai reposicionando esses extrudes na face, aonde a face agora está assumindo aquele novo valor, beleza? Então isso aqui pode ser útil para motion design, por exemplo, né? Mas para game, isso aqui pode ser útil para você fazer alguns métodos de scattering, né? Que é para você decidir randomicamente onde colocar alguns objetos, ou às vezes, a depender da lógica que você construir aqui no Houdini, inclusive criar padrões como labirintos e outras coisas do gênero, beleza? Então espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Esses são os nodes de resample e sort. Então deu aqui uma aplicação básica para eles, mas dá pra gente usar esses dois nodes aqui para muito mais funções. Eu poderia estar usando esse sort aqui também, rodando não em cima das primitivas, mas em cima dos pontos, tá? Então só pra gente clarificar um pouquinho mais aqui antes de eu finalizar, vou ocultar aqui o resample. E aí a gente vai ver aqui que o formato agora continuou como box, né? Mas a gente continua podendo mudar aqui o padrão, tá? Isso aqui pode ser usado também para jogos de Sokoban, aquele joguinho que você tem que empurrar a caixa numa posição certa. Então você pode usar para gerar levels aqui, tá? Mas o que eu ia mostrar aqui é o seguinte, ó, que eu posso rodar essa seleção em cima de pontos. Então se eu mudar aqui o meu group by range de primitivas para pontos e ativar aqui os pontos, a visualização dos pontos, eu consigo aqui, ó, ele selecionou só essa linha aqui, tá vendo? Mas se eu mudar o sort aqui para point sort random, eu consigo fazer com que ele selecione pontos aleatórios na grid, tá vendo? Da mesma forma que a gente fez com as primitivas, tá? Então, isso tem uma infinidade de aplicações, mas essas são apenas algumas delas aqui, fechou?
Então, na próxima aula, na aula que vem, a gente vai trabalhar com VDBs, né? Que são Volume Database. E aí, você vai ver que com o VDB a gente consegue acelerar o nosso workflow e fazer algumas coisas como modelagem orgânica, tá? Não só orgânica, mas assim, com formas, juntar formas de forma mais suavizada, beleza? Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais!